Olá, amigos da TV Justiça, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Prova Final. Esse nosso programa que é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. E nós vamos ter um tema bastante interessante hoje. O meu nome é João Aguirre, eu sou professor de Direito Civil e o nosso tema de hoje é sobre a teoria geral dos direitos reais. Nós vamos falar de propriedade, vamos falar de usufruto, vamos falar de servidões. É um tema bastante interessante. Como vocês sabem, o nosso programa é composto por 3 blocos. O primeiro bloco é exatamente esse do tema do dia. E eu vou falar de direito real, vou falar o que é direito real, o que é direito real sobre coisa alheia, direito real sobre coisa própria, o que é propriedade, quais são os direitos proprietários. E a gente vai cercar bastante esse tema. No nosso segundo bloco, nós vamos responder a 5 questões de alunos, de candidatos para concurso, até de pessoas interessadas nesse nosso tema. São questões que foram feitas aí, que têm bastante pertinência com o tema e que vão ajudar a gente a afinar os estudos, tirar dúvida e etc. E no nosso terceiro e último bloco, nós temos o X da questão. O que é o X da questão? A gente vai responder a 2 testes que são exigidos aí em concursos no Brasil, 2 testes que foram tirados de alguma prova, da OAB, de algum concurso, para a gente efetivamente deixar o nosso estudo bem azeitado e ter ciência de como é que isso está sendo exigido nas provas. Agora você que está vendo nosso programa pela primeira vez, que gosta do nosso programa, ou que está com curiosidade, mas eu não tenho nenhuma afinidade com direito, não sou da área, fica com a gente, nós vamos tirar um monte de dúvidas para vocês, nós vamos falar de propriedade, o que é ser proprietário, volta e meia me perguntam, eu sou usufrutuário, o que significa isso? Nós vamos tirar essas dúvidas, fica aí com a gente, você vai gostar, tenho certeza. Até já! Então, estamos voltando com o nosso programa Prova Final. Vamos falar agora do tema do dia mesmo. Vamos falar dos direitos reais sobre coisa alheia, dos direitos reais sobre coisa própria, dos direitos reais de garantia. O que é isso? O que é direito real? Direito real, gente, é importante a gente guardar que é um direito sobre uma coisa. Na verdade, uma grande dica para quem vai fazer prova é a seguinte: real quer dizer coisa. Quem está vendo esse nosso programa com a intenção de se preparar para a prova, anota isso. Real quer dizer coisa. Por quê? Porque ajuda muito. Ajuda mesmo na prova. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos, para todo mundo que está tentando prestar um concurso, uma prova. A minha dica sempre é: guarda que real quer dizer coisa. Dessa forma, eu consigo lembrar, por exemplo, que garantia real é uma coisa sendo dada em garantia. Presta atenção. Se real quer dizer coisa, e cai lá na prova de vocês, assinale a alternativa abaixo em que existe uma garantia real. Eu não lembro o que é garantia real, mas eu lembro que real é coisa. Vê se não dá para você chegar nesse seguinte raciocínio. Real é coisa, estão querendo saber aonde tem uma garantia real, basta eu procurar aonde tem uma coisa que está sendo dada em garantia. Dá um exemplo. Um exemplo é o seguinte: eu chego para o José e peço do José 10 mil reais emprestados. O José chega para mim e fala o seguinte: como é que você me garante que você vai pagar esses 10 mil reais? Olha, eu tenho um relógio Rolex que vale uns 15. Você aceita esse relógio Rolex como garantia? E ele me responde que aceita. Eu aceito o relógio Rolex como garantia. Ótimo. Maravilha, se você aceita como garantia, você está aceitando uma coisa sendo dada em garantia. Que coisa? Uma coisa móvel. Então nós estamos diante de uma garantia real. Coisa sendo dada em garantia pelo cumprimento de uma obrigação. Essa garantia real, em virtude do fato do relógio ser um bem móvel, essa garantia real é chamada de penhor. Um outro exemplo, a hipoteca. Na hipoteca, ao invés de eu dar um bem imóvel, tem duas exceções, ao invés de eu dar um bem imóvel, geralmente eu dou um imóvel em garantia. O bem que é dado em garantia é um bem imóvel. Vamos pegar o mesmo exemplo do José, que eu peguei dinheiro emprestado. Agora, ao invés de pegar 10 mil reais emprestados do José, eu pego 100 mil reais emprestados do José. E o José fala assim: mas como é que você me garante que você vai pagar? Eu tenho uma casa e essa minha casa vale um pouco mais do que os 100 mil reais. Você aceita, José, essa casa como garantia? Aceito. Outro exemplo de garantia real. Casa é coisa? É. Então, eu estou dando a casa em garantia do cumprimento de obrigação. Aí eu tenho uma coisa imóvel sendo dada em garantia pelo cumprimento de uma
obrigação. Se a coisa é imóvel, nesse caso nós estamos diante da hipoteca. Então você aí que não está afeito ao direito, o que é a hipoteca? Hipoteca é uma garantia. Eu dei a minha casa em garantia pelo cumprimento de uma obrigação. Como o bem é imóvel, vai se chamar hipoteca. Tudo isso eu resolvi só lembrando que real quer dizer coisa. Nesse caso, garantia real é uma garantia, uma coisa sendo dada em garantia. Ótimo, garantia real, coisa sendo dada em garantia. E direito real? Se cair na prova, não lembro o que é direito real, mas eu lembro que o João, aquele professor do prova final, me falou que real quer dizer coisa. E daí? Daí que na prova estão pedindo direito real. Se estão pedindo direito real, estão pedindo para eu informar em qual das alternativas abaixo existe um direito sobre uma coisa. Então, gente, direito real vai ter uma relação pessoa-coisa. Que relação? Vai ter o titular do direito, o proprietário, o usufrutuário, o titular de direito de habitação, o credor hipotecário, o credor pignoratício e uma coisa. O que é isso? É o seguinte, eu pego um proprietário e pergunto, o que significa dizer que esse sujeito é proprietário de um bem? Juridicamente, o que significa dizer que ele é proprietário de um bem? Significa dizer que ele tem poderes sobre o bem, que ele tem uma relação sobre a coisa. Essa relação sobre a coisa dá a esse proprietário direitos sobre a coisa. E quais são esses direitos? Na hipótese da propriedade, os direitos estão no artigo 1228 do Código Civil. Os direitos são o direito de usar, o direito de gozar, o direito de dispor e o direito de reaver a coisa das mãos de quem quer que injustamente a possua. Repita, quais são os direitos? Os direitos são usar, gozar, dispor e reaver. Usar, gozar, dispor e reaver a coisa das mãos de quem quer que injustamente a possua. Dizer que eu sou proprietário significa dizer que eu tenho esses poderes sobre uma coisa. O que é isso? É o seguinte, vamos dizer que eu sou proprietário de um carro. Se eu sou proprietário do carro, eu tenho o direito de usar o carro. O que é usar o carro? É me servir da utilidade do carro. Qual é a utilidade primeira do carro? A utilidade primeira do carro é meio de transporte. Então, se eu sou proprietário, eu posso usar esse carro como um meio de transporte. Agora, eu também posso gozar. Gozar é a mesma coisa que fruir. Gozar é a mesma coisa que perceber os frutos. O que significa isso? Significa que eu posso alugar o carro. Eu alugo o carro e o valor decorrente dos aluguéis é meu. Por quê? Porque eu sou proprietário. Ao usar o carro como meio de transporte, eu estou exercendo um direito, o direito de uso. Agora, ao alugar, eu estou exercendo um outro direito, o direito de gozo. Gozo ou fruição. Tem muita gente, eu estou dando aula nas faculdades, no curso, na rede LFG de ensino, e eu pergunto para os meus alunos, o proprietário pode fazer o quê? E alguns alunos falam o seguinte, o proprietário pode usar, gozar e fruir. Gozar e fruir é a mesma coisa, está havendo uma redundância aí. Gozar e fruir é perceber frutos. Então, tanto faz eu falar que o proprietário pode usar e gozar, ou que ele pode usar e fruir. Agora, se eu falo que ele pode usar, gozar e fruir, eu estou sendo redundante. O melhor é dizer que ele pode usar e gozar, porque esse é o termo que está expresso no artigo 1228. Mas não é errado de jeito algum dizer que ele pode fruir também. Então, o proprietário pode usar, eu posso me servir da utilidade do carro, fazer do carro meu meio de transporte, posso gozar, posso alugar o carro e posso dispor. O que é dispor? Dispor, gente, geralmente está relacionado a se desfazer da coisa. Dispor é vender, dispor é doar, dispor é dar o bem em garantia, dispor é dar o bem em pagamento, dispor significa que eu posso abandonar, dispor significa que eu posso destruir. Nem sempre eu vou poder abandonar o bem e vou poder destruir.